Ao noroeste da Itália, no coração dos Alpes, dominado pelos mais altos picos da Europa, o Vale d'Aosta, uma província de 120 mil habitantes. Na escola primária da Aosta, é hora da aula de matemática. Na Itália, naturalmente, fala-se italiano, pelo menos em princípio. Então agora olha a segunda linha. 40 é menor que 61. Na minha opinião, temos o privilégio de ser uma região pequena. A região da Aosta, que fala, conhece e se expressa em duas línguas. Terras de fronteira. Distribuição, sinapse. Desde sempre, eixo de passagem entre o norte e o sul da Europa, o Vale d'Aosta vive hoje essencialmente do turismo e da economia rural, em que a videira ocupa cada vez mais espaço. Situada na confluência das fronteiras francesa e suíça-alemã, a região sofreu influências culturais, mesmo tentando guardar sua própria identidade. O italiano é atualmente bastante predominante, não só nas cidades e nos grandes centros, como também nas estações turísticas. Já nas comunidades rurais, as pessoas falam fluentemente o franco-provençal, que é um conjunto de dialetos que pertencem à família galo-romana, assim como a língua occitânica e a língua d'Oïl, que historicamente nunca foram literárias. Só no Vale d'Aosta encontram-se umas 70 variedades. As pessoas têm consciência de falar de maneiras diferentes de seus vizinhos. Diferenças marcadas, pois de uma extremidade à outra do vale, em franco-provençal, nem sempre é fácil se entender. Bom dia, somos um grupo folclórico de canto de Aosta. Neste ano tivemos o objetivo de pesquisar, conservar e difundir o rico repertório de canto, dança e música, em patuá e em francês, típicos do patrimônio cultural do Vale d'Aosta. Falo o dialeto desde pequeno. Foi minha língua materna. Por isso é importante transmiti-lo às gerações futuras. A cada ano, em 30 e 31 de janeiro, a Feira Santur reúne os moradores das montanhas que expõem e vendem seus artesanatos. Temos documentos do século XII ou XIII que falam de uma curiosa feira que começa cedo, pela manhã, onde são expostos e vendidos utensílios agrícolas e, sobretudo, madeira. Então dizem que essa feira existe há muito tempo. Parece que foi no ano 1000, quando houve a intensificação da economia e das trocas comerciais em nível europeu, que a Feira Santur passou a existir. Renato Pepelin era estudante no final dos anos 30. Durante o período fascista, o ensino e a aprendizagem do francês eram então proibidos e reprimidos. Foi falando com pessoas que falavam francês que aprendi um pouco. Tínhamos Mussolini quando estava na escola. Comecei a fazer cestos com 10 anos.
Como aquele menino ali. Petit là, roulé. Na extremidade norte do Vale da Aosta, Courmayeur, estação de esqui renomada bem próxima à fronteira francesa. Uma fronteira escondida entre as neves do Mont Blanc, que de fato nunca separou os homens. A montanha não divide os povos. A montanha não divide o povo, mas o reúne. E essa antiga unidade transalpina veio formar minorias sobre cada encosta, e então individualidades que se distinguem do conjunto da população nacional. Individualità che si distinguono dal resto della popolazione nazionale. La Valle d'Aosta ha un po'. O Vale da Aosta seguiu um pouco essa tendência geral da montanha. Sua individualidade cultural vem do fato de que já foi no passado parte da Savoia. Era uma parte da Savoia. O fascismo, digamos, humilhou essa característica do vale, a começar pela língua e pelas tradições, e as tentativas de italianizar a região renderam-lhe muitos inimigos no Vale da Aosta. Quindi, certamente, al momento della Costituzione, la Valle d'Aosta non voleva più ricadere in uno stato. Certamente, no momento da Constituição do Vale da Aosta, não se queria mais ouvir falar do que pudesse lembrar o período fascista. Fascista. Ed ecco allora la richiesta dell'autonomia. A reivindicação por autonomia surgiu ao mesmo tempo em outras regiões, como a Venécia ou o sul de Tirol, que também tinham características de identidade bem marcadas. Sem se chegar a uma forma federalista, queriam obter um status de autonomia no seio da República Italiana. Autonomia all'interno di quella che è la Repubblica Italiana. Imposto pelo status da região, o uso do francês na escola e nos concursos administrativos é cada vez menos aceito pela população, particularmente pelos jovens. Estamos na Itália. Deveríamos falar apenas italiano. E eu não gosto de francês. O inglês me parece mais importante. Mais importante em geral para o trabalho e em particular no exterior. Não gosto muito de francês, só um pouco, mas não muito. Non mi piace più di tanto. Poi non so a te. Beh, può essere utile. O francês pode ser útil para se encontrar um trabalho. Pode ser útil falar francês em alguns casos. In certi casi. Contestado por alguns, o francês é ainda, por cima, um obstáculo à integração. Prova disso, este funcionário do teleférico, vindo da Calábria para procurar emprego e que parece um estrangeiro no seu próprio país. Faz apenas 3 anos que tenho esse trabalho. Gostaria muito de falar francês, mas teria de ter tempo para aprender. Ce système, je pense qu'il est un système. O sistema em vigor que não satisfaz os francófonos, os que gostariam que o francês não perdesse terreno, acaba irritando os que não são daqui originariamente, ou que por razões próprias são contrários a esse tipo de ensino. Então, pessoalmente, sou a favor de um sistema de duplo ensino. Cada um tem sua escola e pratica sua língua. Mas hoje, nosso estatuto não permite isso. O status especial do qual se beneficia a Aosta é completado por um conjunto de vantagens fiscais e por um prêmio de bilinguismo para os funcionários territoriais. Mais do que nunca, a exceção cultural está no centro de um problema político. Descendo rumo a Turim, deixamos o vale de Aosta para entrar em Piemont. Das alturas do vilarejo de Carema, como este vizinho singular é percebido. Acho que as vantagens para um operário como eu são os vales combustível. Se não, para o resto, é caro. É minha opinião, mas é bem caro mesmo.
No final do Vale de Lis, na encosta do Monte Rosa, a comunidade de Aosta abriga uma minoria germanofônica, os Valser, uma cultura e uma língua presentes aqui há mais de 1000 anos e das quais os jovens se esquivam. Nella Europa delle regioni, questa resterà, io penso... Na Europa das regiões, o Vale continuará sendo uma região francófona. Além disso, falaremos inglês para sermos entendidos pelo resto do mundo. Villaggio globale richiede una lingua. O famoso vilarejo global precisa de uma língua única. Mas fora essa questão de língua internacional, estou absolutamente convencida de que na Europa das Nações, essa unidade linguística será nossa força enquanto minoria diante do resto do mundo. E haverá certamente uma Europa francesa, uma Europa alemã, uma Europa espanhola, sem dúvida nenhuma. Europa spagnola, ecco, questo sicuramente. Em Aosta, a feira de Santur vai continuar a noite toda. Vindos dos vales próximos, as músicas e os cantos se misturam como línguas. Na Europa de amanhã, quem pode dizer se a exceção de Aosta servirá de modelo para tratar das particularidades regionais ou se ele será apenas um vestígio de um tempo revoluto em que as palavras mudavam de um lado a outro de um riacho das montanhas. Versão brasileira, Alcateia. Vai!